mensagem, temos aí o chat de conversa, podem perguntar qualquer coisa que tenham dúvidas e vamos falando, está bem? Para não ser tão monótona e ser só eu a falar. Portanto, nesta apresentação, vou-vos falar uma pequena introdução sobre o porquê da tricologia, o que é isto, falar nos objetivos do nosso mestrado, falar da organização, de como é que ele está montado, os métodos, as atividades que vão se deparar, falar um bocadinho sobre as aulas teóricas, sobre os módulos em si, as aulas práticas. Vou-vos mostrar um exemplo de um cronograma de como é que está montado, digamos assim, o mestrado, falar um pouco sobre a avaliação e falar também sobre o trabalho do fim do curso e deixo-vos depois em aberto aqui um bocadinho de espaço para falarmos sobre dúvidas, questões que tenham. Como vocês já devem ter percebido, a tricologia é um ramo, digamos assim, da medicina, um ramo de ciência que está a ter um crescimento exponencial, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E é muito engraçado que Bill Gates já disse há alguns no tempo porque é que nos preocupamos mais com a alopécia do que com a malária. E é muito giro porque esta sociedade, quem for para esta área, vai ouvir falar nela, que é a Society for Hair Restoration Surgery, em que é uma sociedade de muito renome a nível internacional, muito focada em problemas de tricologia, transplante capilar, etc. E fizeram um estudo e 43% das pessoas disseram que preferiam ter mais cabelo do que ter mais dinheiro. Ou seja, para vocês perceberem, o cabelo está ligado já historicamente a situações que nós nunca pensamos, que é, vocês sabiam, por exemplo, que um homem com um cabelo grande, volumoso, tem maior, ou uma senhora também, podem ter mais probabilidade de se reproduzir. É interessante, super interessante isto. O cabelo está ligado ao poder. Sabiam porque é que Júlio César usava uma coroa de louros? Era porque tinha falta de cabelo e perante os seus inimigos sentia-se minorizado e, portanto, isto sempre foi uma coisa, um tema que assolou sempre a nossa sociedade. E nós temos tido sempre um crescimento estável, digamos assim, em tratamentos capilares. Toda a gente, alguns na vida, tem uma queda de cabelo. E nós, para vocês terem noção, isto tem tido um crescimento muito grande e sustentado ao longo do tempo, que em 2013 já se falava que o mercado de problemática capilar mexia com 1,9 bilhões de dólares todos os anos. Portanto, vocês só para ter a noção, isto é um mercado que é dinâmico, mas que tem vindo a crescer de uma forma sustentada. E daí que surge a necessidade de formarmos pessoas que percebam aquilo que estão a fazer. Eu próprio fui aluno deste mestrado há alguns anos atrás, ainda o fiz em Espanha, porque não existia em Portugal, e aqui depois é que se abriu uma oportunidade para o trazermos para Portugal, porque o meu trabalho dentro da medicina estética foi a fazer transplantes capilares, e quando chego lá deparo-me que eu não percebia nada de cabelo e senti necessidade de ter ferramentas para saber enfrentar os problemas com que me deparava na minha consulta, no blog, etc. E estou muito agradecido à Amir/Apna, que me deu essas ferramentas. O curso está muito bem estruturado, é um curso que tem 60 ICTS, ou seja, a AMIR acaba por ser uma instituição muito grande, mas para ter os 60 ICTS que são definidos
que são os créditos europeus de formação, digamos assim, para ser validado, está associado a uma universidade, que é o DIMA, que é uma universidade à distância, mas que tem o valor, digamos assim, académico de qualquer outra universidade europeia, está bem? Este Master acaba por ter, então, 8 meses, terá o início em maio e tem um formato semi-presencial. O que é que isto significa? Significa que temos aqui sessões que são assíncronas, ou seja, temos sessões em que estão gravadas aulas e que vocês vão ter um tempo, alguns no tempo, a disponibilidade para as assistirem e fazerem um exame depois no fim desse módulo, está bem? As aulas são gravadas em alta qualidade, acreditem que estão espetaculares. Vão ver que a equipa que está por detrás deste mestrado são dermatologistas, cirurgiões capilares, médicos de medicina estética, que estão muito habituados a lidar com esta área e que a APNA teve o cuidado de os selecionar para ser, então, os nossos formadores. O que é que acontece? Nós temos, então, uma plataforma muito moderna também, que vocês vão aprender a trabalhar com ela, e nessa plataforma vão estar disponibilizados X número de módulos, que já vamos falar com eles, e esses módulos vão ser dispensados ao longo do tempo destes 8 meses, ok? Vocês têm X dias, cerca, vamos imaginar, 15 dias para ver então esse módulo, e ao fim desse módulo têm então um exame que é um exame de escolha múltipla, e que vocês têm que fazer a avaliação a partir desse mesmo exame para ver se conseguem avançar no mestrado. O que é que isto quer dizer também? Que nós vamos estar a fazer as aulas de forma sequencial, vamos então tendo esses exames ao longo do tempo e que vamos conseguindo monitorizar, mesmo de forma à distância, vamos monitorizando a vossa evolução. Ao fim de X meses, depois de darmos o grosso, digamos assim, da parte teórica do mestrado, temos mais de 100 horas práticas em pacientes reais na nossa instituição, na AMIR, em Madrid. Ou seja, vamos imaginar, nós vamos começar em maio, vocês começam a fazer os módulos e por aí, em setembro, quando já estiverem mais capacitados daquilo que aprenderam, vamos todos uma semana para Madrid, onde vão ter instalações espetaculares e onde vão aprender a fazer as técnicas que podem fazer em vosso gabinete, assim como começarem a ter mão, digamos assim, com implanters para fazer o transplante capilar. Transplante capilar esse que ocorre com pacientes reais no fim de tudo, ok? No fim de tudo que, por exemplo, será em dezembro, vamos imaginar. Em dezembro vai-se outra vez, uma vez a Madrid, e então temos a prática real, em paciente real, de um transplante capilar. Ou seja, não pensem porque é um mestrado que é semi-presencial que não vão pôr, em bom português, a mão na massa, porque vão pôr e durante muitas horas. É uma semana muito, muito engraçada que fazemos em Madrid e também vão ter uma experiência espetacular no transplante depois real. Coisa boa que todas as formações, vocês vão encontrar muitas formações ao longo da vossa vida, em muitas instituições, mas este mestrado também temos naquela semana um presente especial que é, vamos todos para um centro de investigação e hospitalar em Madrid e vamos fazer a própria implantação e descobrir toda a anatomia em cadáver também. Portanto,
vocês conseguem perceber que vão ficar uma semana depois nas práticas, a estudar, a praticar aquilo que aprenderam durante o módulo teórico e depois, durante esta semana, no fim, vão praticar em cadáver e depois, então, em paciente real. Ou seja, nós vamos fazer as coisas de forma gradual. O vosso percurso foi estudado de forma a que vocês atinjam etapas, está bem? Vamos continuar. Então, o que é que nós queremos aqui? Nós queremos que, primeiro de tudo, tem que aprender a teoria sobre cabelos, digamos assim. Não sei se têm a noção, mas cada folículo que nós temos é como se fosse um mini órgão, está bem? E que precisa de ser respeitado e vocês precisam de conhecer tanto a parte de fisiologia como a própria anatomia. Vão ter cadeiras também da anatomia patológica em que vão aprender sobre a ciência toda e o tipo de células que está envolvido no crescimento capilar, mas não só vão ter esta parte, digamos assim, de fazer uma história clínica, de aprender toda, uma história clínica direcionada, claro, de terem toda a parte de fisiologia, anatomia, etc., mas uma mais-valia deste mestrado é que vocês, para além das técnicas que vão aprender, seja para fazer em gabinete, seja depois em transplante, vão ter também módulos que estão virados para o marketing e a publicidade, o vosso marketing e a publicidade a partir do zero. Como criar uma clínica, como desenvolver técnicas para que vocês consigam vigar neste mundo da medicina estética, nomeadamente nesta área em específico, o que é que vocês têm que fazer, está bem? Isto é muito importante porque vocês, vamos imaginar, acabam o mestrado, querem trabalhar muito nesta área, mas depois quem é que sabe quem é que vocês são, não é? E nós precisamos ter aqui também uma estratégia de marketing a partir do zero para vocês terem ferramentas para darem um pulo, digamos assim, para o mercado de trabalho. Eu primo, enquanto vosso tutor ou futuro tutor deste mestrado, eu primo muito pela seriedade, pelo nosso código deontológico, eu primo muito por isso, por uma formação de qualidade e quero-vos alertar para coisas menos corretas que possam estar a ser feitas no mercado de trabalho, etc., e incutir-vos que sejam médicos capazes de trabalharem nesta área com segurança e para saberem aquilo que estão a fazer. Porque há muita gente que está a trabalhar nesta área e não sabe aquilo que está a fazer. E vocês vão conhecer, e só tendo conhecimento, que eu digo sempre isto, o conhecimento é a nossa maior arma para nos defendermos perante alguma coisa que não corra tão bem. Nós não podemos fazer não podemos estar a fazer técnicas que não sabemos a fisiologia que está por trás, por exemplo. Nós não podemos olhar para um paciente e dizer, olha, está com queda de cabelo e não nos preocuparmos com o tipo de alopécia e não nos preocuparmos se o tratamento que estamos a fazer é adequado para aquela pessoa. E nós vamos aprender a fazer isso e a ter as ferramentas do nosso lado para que nos possamos defender e poder trabalhar de forma exímia no nosso dia-a-dia. Portanto, como eu estava a dizer, nós temos então as nossas videoaulas que vocês vão ter apontamentos em formato PDF que estão muito, muito bons. Eu ainda hoje tenho apontamentos que eu próprio os fiz e que também aproveitei da altura do meu mestrado, ainda os tenho na minha secretária enquanto estou a trabalhar para tirar algumas dúvidas. Vamos ter então uma plataforma, como já vos falei, de alta qualidade, onde vocês vão ter o vosso acesso e comunicar comigo e com outros profissionais através de lá. Vamos ter então 9 módulos teóricos, já vos vou aprofundar um bocadinho sobre o que é que vamos falar neles. A nossa prova online, ou seja, a nossa escolha múltipla, e é importante aqui, quando falamos de prova de escolha múltipla, que eu vos diga que os nossos exames têm X número de perguntas e temos que atingir 70% para podermos
passar, digamos assim. Os alunos podem chumbar até 2 módulos, 2, 3 módulos, e se chumbarem a mais do que 2, aí têm que ir a exame final. Eu aconselho sempre a irem estudando, vão ter mais do que tempo para estudar e ir acompanhando o mestrado, do que deixarem tudo para o fim, não fazerem os exames e irem ao exame final. Há quem o faça, mas depois é muito mais duro estudar os módulos todos para o exame. Eu aconselho sempre a pessoa todos os dias, ou tira, não é preciso ser todos os dias, mas disse em dia não, tira um bocadinho, lê um capítulo, lê outro capítulo e consegue claramente. Este mestrado é claramente possível de ser feito para quem está a trabalhar. Como vos referi, temos então uma semana intensiva de práticas em Madrid e depois acaba com o transplante final e com a realização de uma tese de mestrado que também vos vamos ensinar a fazer, a tirar o máximo proveito de plataformas que existem para a realização da mesma. Este é um exemplo dos nossos manuais. Como vocês podem ver, estão altamente perceptíveis, estão muito, muito bem feitos. Muitos deles foram escritos por diferentes médicos, e a nossa gênese é ter médicos a formar médicos, e vão ver que estão muito bem estruturados, muito perceptíveis e com uma qualidade científica muito acima da média. Como eu vos disse também, eu referi que vamos ter os 9 módulos teóricos, mas no fundo acabam por ser 10, porque o 10º acaba por ser aulas práticas, o trabalho de fim de master, e portanto nós temos, quando virem aqui no slide à frente que eu vos vou mostrar, é um bocadinho mais à frente, já chegamos lá, vão ver que está tudo muito bem explanado, e o 10º será então o trabalho de fim de master. Este é um exemplo, vamos imaginar, temos aqui um módulo que está aqui a cor de pêssego, laranja, que é sobre patologias do couro cabeludo. E aqui vamos explorar a classificação das alopécias, vamos falar do tipo de diferentes que há, as cicatriciais, as não cicatriciais, etc. E no fim, se vocês veem, tem aqui uma janelinha aqui no dia 17, temos uma tutoria. Essa tutoria sou eu que dou a hora a combinar. Vocês vão receber um cronograma, digamos assim, deste género, e estão marcadas as tutorias, às X horas, está tudo marcado no calendário, e que eu apareço. Nesta tutoria vocês tiram as vossas dúvidas, eu geralmente faço um resumo daquilo que foi dado, alerto para aquilo que eu acho que é importante ou não, e se repararem depois têm 4 dias para estudar, 4, 5 dias. Se vocês forem lendo, vamos imaginar, temos aqui no dia 3, patologias de couro cabeludo, e leem esse capítulo, no dia a seguir leem o outro, e vocês conseguem acompanhar. Acreditem que não vão precisar destes 4 dias para estudar, porque tiveram sempre a acompanhar. Se não acompanharem as aulas todas e quiserem logo fazer o teste, depois aí logo se vê o que é que conseguem atingir. Se repararem, damos então aqui 4 dias para vocês estudarem, temos um descansinho e começamos o módulo a seguir. Está bem? Portanto, o cronograma até parece que é assim pesado, mas não é nada que não se consiga acompanhar claramente. Aqui eu trouxe-vos um pequenino resumo do que é que se vai falar então no mestrado. Começamos sempre por aspectos gerais, falar aquela anatomia e fisiologia que já vos falei, vão ouvir falar também no tricograma, vão perceber o que é isso, vamos falar de algumas evidências, seja um módulo introdutório. Depois passamos para o tipo de alopécias, fundamental, tentarem perceber, e têm que perceber, que tipo de alopécias é que existem, e
tentar perceber tudo ao máximo pormenor, condições externas que afetam o couro cabeludo, alopécias areatas, cicatriciais, são nomes que são muito estranhos, se calhar, para vocês agora, mas que vos vai fazer todo o sentido quando estivermos a estudar. Passamos seguido para o módulo de tratamento médico, e aqui, quando falamos de tratamento médico, ainda não estamos a falar do transplante capilar em si, estamos a falar do tratamento, desde mesoterapias, LEDs, plasma rico em plaquetas, suplementação. Vamos falar sobre isto neste módulo. Depois começamos a preparar para passar da tricologia e fazer a ponte para o transplante capilar em si, e começamos a ter aqueles aspectos que são necessários para desenvolver a prática numa clínica, por exemplo, a fazer transplante capilar de forma autónoma, não é? Vamos falar de anestesias, vamos falar de suporte básico e avançado de vida, vamos falar sobre outras urgências que possam aparecer em consulta, e depois disso vamos entrar então no tratamento cirúrgico em si. Vamos conhecer as diferentes técnicas que existem para transplante capilar, inclusive aquelas que já não estão tanto em uso, como as que estão mais em uso, até chegarmos às técnicas automáticas, automatizadas, e vocês vão conhecer então os diferentes tipos de técnicas e como fazê-las. Vamos ter um módulo de falar sobre a consulta específica do microtransplante capilar. Uma coisa, temos uma consulta de tricologia, em que temos patologia associada. Outra coisa é fazermos uma consulta de transplante capilar, que também podemos ter patologia associada, ou então podemos ter só uma questão meramente estética, ok? E, portanto, são dois tipos de consultas em que vamos ter que explorar, vamos dar-vos ferramentas para que vocês consigam enfrentar uma consulta deste género sem qualquer problema. Depois começamos a entrar naqueles módulos que eu vos falei sobre marketing, audiovisuais, comunicação, de como comunicar, na comunicação social, nas redes sociais, etc. E vamos passar então para o último módulo antes da tese final, que serão os outros aspectos sobre o microtransplante capilar, nomeadamente aspectos legais que estão envolvidos nestas práticas, e falar também sobre psiquiatria, psicologia e coaching, porque são áreas que temos que ter muito respeito e que vocês vão se deparar com, seja dentro da medicina estética, microtransplantes capilares, vão perceber que há uma forte probabilidade de se depararem com pessoas que podem ter alguns problemas psicológicos, e vocês têm que aprender a diferenciar se estão perante eles ou não e de como o fazer, assim como no estabelecimento de pontes com outras especialidades. Nós não somos dermatologistas, nós não somos cirurgiões, mas temos a capacidade e autonomia médica para fazer o tipo de procedimentos que aqui estamos a falar, ok? Portanto, nós temos que saber estabelecer pontes e saber os nossos limites e respeitar o conhecimento dos outros. E, portanto, temos que estabelecer essas pontes, e vocês vão conseguir trabalhar de forma autónoma, mas sempre com o mindset que, se precisar de ajuda, temos ali alguns colegas para nos ajudar, está bem? Depois temos aqui então o módulo 10, que era aquilo que eu já vos disse, que temos tutorias, os estágios e workshops que eventualmente possam ser feitos, que está contemplado então para durante o mestrado, não é um módulo em si, digamos. Trazemos aqui algumas práticas para vocês verem, algumas fotos de como decorrem as nossas práticas. Isto é em bloco, aqui temos a contagem de folículos, vão ver que vão começar por fazer, praticar a pôr nos implantes, depois vamos
praticar a pôr em pele sintética, depois passamos a pele animal, por exemplo, e vamos fazer de forma gradual até chegarmos ao passo final, está bem? Portanto, isto são algumas das nossas aulas práticas, com todo o material de topo. E nós queremos é que nas práticas vocês tenham o à vontade para, quando as terminarem, dizerem assim, não, eu sou capaz de fazer isto, eu aprendi a fazer isto e vou fazê-lo de forma autónoma, está bem? Pronto, uma coisa que é importante vos dizer é que as práticas que são em Madrid não são obrigatórias vocês irem. Eu aconselho vivamente a irem, ponham umas fériasinhas, uma semana e vão, porque além de se aprender imenso, ganham mão, está bem? Para trabalhar. Contudo, há sempre percalços que acontecem e podem não conseguir ir ou não ir os dias todos. Não se preocupem, porque as aulas são todas gravadas e ficam em alta definição também na plataforma, está bem? Os nossos grupos são sempre pequenos para que vocês todos consigam praticar e o grande trunfo, digamos assim, que vocês conseguem fazer transplantes em pessoas reais e que vão, sinceramente, adorar. Temos então, naquela semana que eu vos falei, vamos falar e praticar a anestesia e os suportes básicos e avançados de vida. Vamos falar e aprender na consulta de pré-transplante, eventualmente fazer simulações de como fazer. Vão aprender a fazer o design de pré-transplante, porque é super importante termos uma linha frontal bem feita, consoante as etnias. Vocês vão aprender a fazê-lo. Vamos começar então por fazer a implantação primeiramente em pele sintética, depois em pele de porco. Vamos a fazer técnicas que vocês vão fazer em gabinete também depois no futuro e até começar a passar, até finalizar com o transplante em paciente real. Pronto, como eu vos tinha dito, nós desenvolvemos todo este mestrado de forma a que vocês consigam ter então as ferramentas para o dia a dia. E vocês vão perceber que não só os manuais vão ficar convosco como uma ferramenta, como as pontes que vão fazer com os diversos colegas, comigo, com os professores, vão ver que vão ter ali uma rede de suporte espetacular, vão conhecer pessoas muito interessantes, pessoas de muito renome em Espanha. Não sei se vocês têm noção, mas o transplante capilar em Espanha está muito mais desenvolvido do que em Portugal e, portanto, vocês acabam por ser um pouco pioneiros no tipo de formação que estão a fazer e seria muito interessante nós conseguirmos, a médio prazo, termos equipas de pessoas capazes de defenderem a tricologia com unhas e dentes, que é isso que eu tenho tentado ensinar e ensinei na outra edição do mestrado. Esta será a segunda em Portugal e que correu muito bem. Pronto, nós quando vamos fazer as aulas práticas é importante também dizer que vocês vão receber um género de um formulário e é importante se inscreverem, porque, como devem calcular, nós temos material que temos que contabilizar, temos que saber o número de pacientes que temos, o número de formadores que temos que ter, etc. E, portanto, vocês acabam por receber um formulário e nesse formulário têm que dizer, olha, eu quero estar presente e marcam a vossa vaga e depois será-vos atribuído todas as informações para irem até Madrid e eu próprio irei convosco nessa altura. Isto é outro exemplo de cronograma, aqui não tão preenchido, mas é o que também pode-vos aparecer na plataforma. E é isto que, para terminar, eu gostava de vos dizer que, no final, então, relembrar que temos 9 módulos, temos um exame de escolha múltipla e que as pessoas têm que ter 70% no fim de cada módulo, está bem? Se
reprovarem mais do que 3 módulos. Temos que passar então para a avaliação final e temos que fazer o exame com tudo, não é? Pronto, o décimo módulo, a tese, eu aconselho sempre a fazerem temas que sejam inovadores, que tragam alguma esperança também nesta área, porque vocês vão perceber que é uma área que é muito desafiante, porque ainda tem algumas coisas que são um bocadinho cinzentas e tem havido trabalhos, os alunos de mestrado deste ano, por exemplo, fizeram trabalhos espetaculares sobre a evolução e o futuro da tricologia. Acho que é um mestrado que vos dá muitas ferramentas, aproveitem-nas se quiserem fazê-lo. É muito importante estarmos munidos de formação, porque, como vos disse, é uma área que tem bastante empregabilidade, mas nós temos que manter-nos fiéis e não esquecer das nossas premissas do Código Deontológico, que isto não nos podemos esquecer que o transplante capilar é um negócio e que muitas pessoas que estão à frente de clínicas são gestores, não são médicos, e cabe-nos a nós ter o conhecimento científico e também o conhecimento de marketing, etc. Mas cabe-nos a nós defender o paciente e saber exatamente que procedimentos é que podemos fazer, o que é que não podemos ou não devemos fazer e educar. Portanto, eu acredito que este mestrado é altamente enriquecedor e aconselho-vos vivamente a fazê-lo. Vão ter uma equipa que está sempre presente. Eu também estarei, quando coordenador, sempre do vosso lado e gostava de abrir agora aqui um bocadinho de espaço para quem tiver alguma questão para fazer que possa colocar agora e estou aqui para vos tirar algumas dúvidas que possam surgir. Vou deixar aqui uns minutinhos aqui no nosso board, temos aqui uma janela com conversa, quem quiser pode fazer então as questões que queiram. Acredito que tenham dúvidas. Eu tentei começar um bocadinho mais tarde, mas ainda foram pessoas entrando, algumas perderam alguma da informação que eu dei, mas se quiserem, estejam agora à vontade para fazer as questões, porque é uma decisão que vocês irão tomar, inscreverem-se ou não neste tipo de formação, e eu estou aqui para vos esclarecer se assim o quiserem. Dar aqui uns minutos. Alguma dúvida? Posso-vos dizer que este mestrado para mim foi muito gratificante. Eu, quando o fiz, eu adquiri ferramentas que foram espetaculares no meu dia a dia, permitiu-me, obrigado Catarina, este mestrado permitiu-me eu próprio abrir a minha clínica, no qual eu me dedico à medicina estética e a esta área. Portanto, vocês vão perceber que há muitas pessoas que sofrem muito com as condições de alopécia e que vocês podem eventualmente, se quiserem ser dedicados a esta área, conseguem fazer diferença na vida das pessoas.
Entretanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vejo que ninguém tem questões para fazer. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem seguir o meu Instagram, dr.davidvalverde. Podem seguir a APNA, fazer questões, temos uma equipa também que estão sempre lá. Se quiserem fazer alguma questão mais particular, podem entrar em contacto comigo, tranquilos que eu irei certamente responder. E, portanto, desejo-vos a todos as maiores felicidades no vosso percurso académico e profissional, e qualquer coisa sabem que a APNA está aqui para vos dar uma formação de topo e com profissionais de excelência. Posto isto e não ter entrado mais nenhuma questão, despeço-nos com um grande abraço e qualquer coisa entre em contato comigo, tá bom? Obrigado.